Foco a capacidade de dizer não. Vamos fazer isso junto. Putz, mas se eu vou fazer isso, eu não vou ter tempo de fazer o que exatamente eu quero fazer. Mas em termos de planejamento, em termos de organização, eu inovar sempre a minha empresa. Se você tem clareza de onde você está indo, fica muito mais fácil o caminho que você vai pegar. Eu preciso me colocar no mundo do outro, eu entender o mundo do outro para que eu possa trazê-lo para a realidade. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é uma das melhores oportunidades que eu tenho de não fazer nenhuma das duas coisas certas. Esse tipo de pessoa, ela tá tão no piloto automático, todo dia tá fazendo a mesma coisa e ela perdeu realmente, né, o tesão por aquilo. Pequenas vitórias geram grandes vitórias. Onde eu quero chegar e qual o objetivo que eu quero ter. Daí eu vou trabalhar no meu foco. Estamos no ar com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Meu nome é Marcelo Henrique e aqui do meu lado, minha sócia, minha parceira de negócios, esposa também. Esposa, isso aí. Daiane Henrique, seja muito bem-vinda, meu amor. O que nós temos para hoje? Hoje o tema é interessante, hein? Todos os temas são interessantes, né? Esse tema foi especial. Esse tema foi especial, então. Especial. Sabe que eu gosto disso, né? Eu sei. Tu é o senhor foco, né? Eu tenho essa capacidade. Tem essa característica, essa habilidade. Eu gosto muito. Hoje nós vamos falar de como manter o foco no mundo de oportunidades. Olha só que louco, né? Como manter um foco no mundo de oportunidades. Por que a gente colocou isso? Porque hoje, ou seria de repente até no mundo de facilidades. Porque algumas pessoas julgam que hoje as coisas são até mais fáceis, muito mais fáceis do que eram, mais fáceis. Mas mais difícil de concentrar, talvez? Mais difícil de ter foco, porque as coisas são mais fáceis? Se eu tenho mais facilidades, se eu tenho mais oportunidades, será que eu não corro risco a ter mais distrações? Eu acredito que as próprias distrações, como hoje elas estão na palma da mão, né? Elas nos chamam o tempo todo, né? Então é algo que... Como assim distrações? Né? Então, que tipo de distrações você está falando? Várias delas, né? Algum de vocês fica algumas horas, de repente, com isso aqui na mão? Ou quanto tempo você consegue ficar sem olhar o celular? E o problema não é olhar o celular. O problema é quando você pega e olha, você não consegue olhar só uma olhar coisa, o outro no celular. Uhum. Tipo, as redes sociais, elas nos tiram da realidade, contribuem né? muito para que as pessoas percam o foco. Elas não tiram do aqui e agora, né? E nos levam para a situação do outro, né? Exatamente, porque eu começo a visualizar dentro das redes sociais uma imensidão de oportunidades, ou seja, de várias pessoas fazendo muitas coisas que talvez eu poderia fazer. Talvez até sei fazer. E aí, por que eu não estou fazendo isso? E tira do que realmente tu tem que fazer. E me tira do foco. Sem contar que a questão da rede social, ou tu pegas o celular e... vou dar só uma olhadinha aqui no meu WhatsApp. Aí tu olha o WhatsApp, tu olha o Instagram, tu olha o Facebook, aí tu olha o e-mail. Né? Então, dificilmente alguém olha algo só, né? Elas vão e olham tudo, né? E aí tu vai ver, já passou quanto tempo. Exatamente. E se a gente for olhar isso no final do dia... E no mundo de facilidades também, Exatamente. Que é o que a gente vai falar aqui. Então, hoje o assunto é bom, O assunto é bom. E te mostra como manter o foco e ter mais produtividade, O tema é importante. O nosso podcast passado a gente falou sobre produtividade, foi um tema muito elogiado, de uma maneira prática, e esse é sempre o nosso objetivo, né? Trazer um conteúdo aqui dentro do nosso podcast, conteúdo que te inspire, que te provoca, que te dê um direcionamento para que você faça um primeiro movimento, tome uma primeira decisão. Hoje nós vamos falar de foco, já falamos de produtividade, finanças, enfim, temas variados. Hoje o nosso assunto é como manter esse foco no mundo de oportunidades. Para quem está chegando agora, a gente vai ao ar toda semana. Toda segunda-feira, às 7 da manhã, tem podcast novinho, quentinho, agora no inverno, né? No inverno, toda segunda-feira. Temos podcasts novos no ar, sempre com um tema novo, um tema interessante pro empresário, para a equipe do empresário, né? Para líderes, enfim, mas com foco no empresário. Exatamente. Em tornar a sua empresa mais lucrativa, né? São passos que a gente trata aqui de como o empresário consegue deixar a sua empresa ainda mais lucrativa. Para você que está chegando agora, então, toda segunda-feira, estamos lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Para você que está assistindo no YouTube, também em todas as plataformas de áudio, você pode seguir no Marcelo com 2 L's, _Henrique. Lá em cima no linkzinho da bio você encontra todos os caminhos para que você consiga assistir, ouvir das suas preferências. Nosso propósito aqui é te provocar uma mudança positiva, te trazer ferramentas, insights, provocações para que você que tem um negócio, que está aspirando a ter um negócio, empreender,
a construir esse negócio do jeito certo, construir uma empresa mais lucrativa. A gente entende que dentro do propósito do nosso negócio, a partir do momento que a gente ajuda os empresários a tornar a sua empresa mais lucrativa, essa empresa vai crescer, vai contratar, vai gerar empregos, vai pagar mais impostos, vai faturar mais, vai gerar mais lucro para o seu empresário e assim a gente está dando a nossa devolutiva para o Brasil. Acho que esse é o nosso foco. Exatamente, esse é o nosso foco. Então hoje esse é o número 24, é isso? 23? 23. 23º programa indo ao ar. E nós temos aí 22, né, já gravados, que estão lá no YouTube, que você pode acessar, que você pode aproveitar esse conteúdo. E é muito engraçado, né? A quantidade de pessoas que... Não é nada de engraçado, né? Mas é algumas pessoas que chegam pra gente. Hoje, por sinal, atendi uma cliente que ela veio a hora que eu assisti o podcast falando de maçã podre. Nossa, eu não consegui mais dormir, eu precisava conversar contigo. Né? Que ela identificou uma maçã podre que está na equipe há mais de 10 anos. E ela não tinha identificado realmente, porque assim, ó, essa clareza, trouxe né? Insight. Ela trouxe, essa pessoa já estava na equipe há mais de 10 anos, ela já causava um certo desconforto, mas tu vai deixando, né? Tu vai deixando para depois a gente conversa. E aí tu não toma uma atitude, porque tu vai deixando, simplesmente, daqui a pouco melhora, eu tenho outras coisas para fazer e tu não coloca foco naquilo. Isso. Né? Então, vários podcasts as pessoas vêm e nos trazem, né? Os insights que tiveram, as decisões que tomaram. Quando a gente sentou para definir, para iniciar o nosso projeto, né? Colocar o podcast realmente em andamento, depois de tantos porquê-nãos, né? Deixando para depois. E a nossa proposta era realmente essa, trazer um conteúdo que, como foi o caso dessa cliente, a gente desse uma provocada, né, que provocasse a uma ação, que inspirasse, talvez a pessoa escute alguma coisa, se inspire, entenda que possa fazer, dar um direcionamento para uma primeira decisão. Eu preciso fazer isso. E aí depois, óbvio, a pessoa está conhecendo a gente, está conhecendo o nosso trabalho, vai ter um contato com a gente, tem a oportunidade de dar os próximos passos, participar das nossas imersões, nossas mentorias, enfim, seguir determinados caminhos. A pessoa pode escolher, mas o nosso propósito aqui realmente é te provocar uma mudança positiva. Eu gosto disso, uma mudança positiva. E aí a gente fica andando, a gente estava discutindo, vamos falar de maçã podre. Mas porra, maçã podre. Vamos falar, toda empresa tem uma maçã podre. Só que ninguém fala disso. Ninguém fala dessa maçã podre. Então vamos tocar ali areia, vamos bater um papo sobre isso, que a pessoa que estiver ouvindo e se conectar com isso, ela vai ser provocada a mudar. Foi o que aconteceu com essa cliente, que a gente teve contato, que ela veio nos falar, mas quantos outros também não tiveram insights com relação a isso, inclusive deixando saber. Deixa a gente saber, manda lá no direct, manda no comentário aí desse podcast que você está assistindo, se você já teve algum insight, se você já teve algum insight, uma ideia, alguma implementação, alguma provocação assistindo nosso podcast. Deixa a gente saber. O nosso propósito é te provocar. Então deixa eu saber se eu estou te provocando mesmo. Eu vou ter que... Marcelo, provoca mais. Bota a hashtag aí, provoca mais, que a gente vai te provocar. Tem muita coisa boa, a gente está na metade do ano, começando a jornada, 23º, tem muita coisa boa. A gente fica preocupado, né? Será que vai ter tema para o próximo assunto? Não, fique tranquilo. A lista está pronta. Fique tranquilo que a nossa lista está pronta. Até final do ano você vai ter muita diversão, muito conteúdo para te provocar. Mas vamos lá, vamos falar para a gente não perder o foco. Vamos falar de foco. O que nós temos aí para hoje? Vamos começar na forma básica, simples, né? O que é foco, Marcelo? O que tu entende como foco? Foco, eu gosto muito daquela não é conclusão, aquela frase, né? Mas aquele direcionamento que o Steve Jobs tinha, que é foco a capacidade de dizer não, né? A foco a capacidade de dizer não, de dizer não para boas oportunidades, não é dizer não para ruim, dizer não para coisas que tu quer dizer não é fácil. Agora acho que foco é a capacidade que você tem de dizer não para coisas que você gostaria de dizer sim. Só que você está dizendo não porque você está focado em algo. Eu acho que isso resume bem, porque dizer não para coisas que eu não quero, é óbvio, eu vou dizer não quero, tá tudo bem. Só que isso não me faz mais focado. Agora, quando eu digo não para algo que eu gostaria de dizer sim, só que nesse momento eu preciso dizer não, acho que aí o jogo muda.
Acho que isso é bem, bem importante, realmente, essa colocação, porque eu acho que acontece com muita gente, inclusive já aconteceu comigo, né? A gente está iniciando um novo trabalho e logo aparecem convites, né? Ah, vamos fazer isso junto. Putz, mas e se eu vou fazer isso, eu não vou ter tempo de fazer o que exatamente eu quero fazer, aí. Né? E aí a gente perde. E são coisas boas, como tu falaste, né? São convites interessantes, são parcerias interessantes. Exatamente. Como manter um foco no mundo de oportunidades. Porque a gente tá falando com empresário, falando com empreendedor. Então, assim, a partir do momento que o negócio cresce, que a pessoa vai aumentando a visibilidade, vai aparecendo, vai surgindo boas oportunidades. Não é oportunidade ruim, não. Só que aquelas oportunidades, elas não contribuem para onde você quer chegar. Então, a gente vai ampliar, vamos decorrer mais isso aí ao longo de hoje, do nosso bate-papo. Mas eu resumiria a questão do foco com essa capacidade de você conseguir dizer não para coisas que você gostaria de dizer sim. Pega um exemplo prático, né? Um exemplo bem sim, saindo até um pouco dos negócios, para que as pessoas consigam se conectar com mais. Quando eu falo assim, um mundo de oportunidades e um mundo de facilidades, por que o mundo está engordando? Por que o mundo está engordando? Não é que a gente está americanizando a rotina e tudo mais. Por quê? Porque nós vivemos um mundo de facilidade, onde é muito mais fácil a pessoa comer um fast food do que ela comer uma comida saudável. É muito mais fácil e em muitos lugares muito mais barato tomar refrigerante do que tomar água. No teu livro tu aborda o refrigerante e tudo mais, mas lembra como é que era antigamente? Almoço de domingo, ocasiões especiais, família reunida, aquele refrigerante, você deve estar lembrando aí, se você é um millennium ou antes, né, do millennium, você já lembra, não é um Grinch, né? Se você lembra, é uma garrafa de vidro de 1 litro, né, compartilhada com toda a família, ou seja, dava um copinho aí de cara de refrigerante, né, e era aquilo ali que tinha no almoço de domingo. Hoje, já teve várias clientes tuas que andavam com garrafinha de refrigerante inclusive profissionais de saúde. Exatamente, que não toma água, toma refrigerante. Então, olha o mal que isso traz. Então, vai criando. Por quê? Porque é um mundo de facilidade. E aí, quando a pessoa decide ter uma vida mais saudável, entrar em forma e tudo mais, o que ela fala? Vou cuidar da minha alimentação. O que ela vai fazer? Eu vou evitar as tentações, ou seja, as facilidades. Eu vou evitar uma pizza, eu vou evitar não sei o quê, que é muito mais fácil. E aí ela vai ter que mais rápido. mais barato, mais fácil. E ela vai ter que preparar algo, ela vai ter que dizer não para coisas que ela queria dizer sim e que dá um prazer enorme para ela dizer sim. Só que ela tá o quê? Ela tá focada em algo. Quando ela tá focada em algo, ela tem que dizer não. Eu acho que dessa forma fica fácil. Porque às vezes quando eu falo só em negócio, a pessoa não entende. Então, porra, agora tá fácil. Sabe aquela pizza gostosa que tu queria comer todo dia? Só que tu precisa dizer não. Não. Cara, eu queria muito dizer sim, mas eu preciso dizer não. Para manter o meu foco. Porque isso não vai contribuir para o que eu quero. Questão da saúde, etc. Exatamente. E aí vem o não e o sim. Eu vou dizer para quem? Depende do meu objetivo. Depende do foco, depende do objetivo, aonde que tu queres chegar. É, que o foco ele vem depois do objetivo. Sim. Primeiro eu preciso traçar o meu objetivo e colocar foco nele, Colocar a mira, o sniper. Exatamente. E nós vivemos numa era de infinitas distrações, né? Eu acho que nunca se teve, né, até então, algo, né, que a distração ela tá na palma da mão, né? Eu lembro quando eu era criança que eu tinha que estudar. Onde? Distração. Que quando eu tinha que estudar, eu ia pro quarto e estudava. No meu quarto não tinha televisão, não existia celular, né? Era só isso. Então, assim, eu podia me distrair com os meus pensamentos, me distrair com os meus pensamentos, me distrair com outra coisa, mas não com essas facilidades. E hoje, né, até para dar um exemplo, quando eu peço para as minhas filhas estudarem, né, que elas estão com 11 anos, que elas vão pro quarto estudar, e tem celular, e tem e tem televisão, e tem, enfim, quanto é mais difícil, mas eu também penso quanto que eles já aprendem a lidar com tudo isso na questão do foco, né? Porque a gente aprendeu que para ter foco a gente não poderia lidar com essas distrações, né? Que era mais fácil. Então eu me questiono se essa geração que está vindo, até da Cecília que é mais nova ainda, como que vai lidar com isso? Porque para eles vai ser normal, né? Então para a gente existe uma certa mais dificuldade. Sim. Então isso é um ponto de interrogação, né? Que eu trago aqui de como que eles vão lidar com isso. Porque eu vejo elas estudando e estudaram mesmo e viram ali, lidam com uma mais facilidade. Eles são mais multifocos. São mais multifocos. Mas a forma de estudar era diferente. Então a gente tem que entender isso. E principalmente nós que temos negócios
e você que tem negócio, você que talvez seja 1980, antes, e tem um perfil exatamente como esse que a Dani falou, assim, eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de ler, e eu gosto de ler o livro de papel. Por mais que Mas que a gente tem o Kindle, que um Kindle resolva e tudo mais e ajude na viagem, mas eu ainda gosto do papel, eu gosto de riscar marcar. aqui, eu gosto de escrever. Eu tô sempre com papel na mão. Os nossos livros lá em casa estão todos marcados. Eu tô sempre rabiscando, eu tô sempre me organizando. Só que o que acontece? É o nosso padrão de leitura porque a gente cresceu estudando dessa forma. Então, e aí quando eu vou nas empresas, dar palestra e a gente coloca um treinamento, então é interessante que você leia isso, leia aquilo. E aí um dos fatores pelo qual o podcast existe é justamente uma adaptação do ensino para o perfil do público atual. Porque o que acontece? Eu cheguei em algumas empresas, já estava junto comigo também algumas delas, onde, então agora o interessante é que vamos trabalhar liderança. Semana que a gente já começou a ler a Escola de Líderes, tem que ler esse livro. Qual é a pergunta da galera mais nova? Tem algum podcast que fala desse livro? Já quero ouvir, vai ser mais prático. Dá para ouvir sobre isso? Tem um audiolivro, por quê? Porque eu não consigo focar lendo, mas eu consigo focar ouvindo. Às vezes eu estou no carro, às vezes eu estou na academia. Então, assim, acho que é um processo evolutivo. Acho não, é um processo evolutivo, né? A forma de aprendizado não é uma única via. Nós conhecemos e nós utilizamos uma via de aprendizado. Só que tinham várias outras vias de aprendizado que até então, para nós, não eram vias desconhecidas. Então a gente não desenvolveu esse hábito, né? De fazer isso. Então a pessoa vai desenvolvendo. Quando eu entro num mundo, né, que as pessoas 2000, que a gente está os entrantes hoje no mercado, que são a geração pós-2000, a geração que nasceu pós-2000 e agora tem seus 20 anos e está entrando no mercado. Tem muitas empresas contratando essas pessoas. Você tem que entender, e aí o empresário tem que entender, você que nasceu em 1980, um pouco antes, um pouco mais, que essas pessoas que estão entrando no mercado hoje, elas nunca viveram sem internet. Nunca viveram sem internet. Elas já nasceram digitais. Então, sim, elas já nasceram com isso. Então, não é algo que elas precisaram conhecer, ter um primeiro contato e aprender. Elas já entenderam que isso faz parte. Então, o que muitas vezes é distração pra gente... Para elas é informação. Para eles é informação, é facilidade. E aí vem muitas questões do critério de educação, que eu quero ensinar como eu ensinava antes, não sei o quê. Por isso que para as pessoas mais novas, para as crianças, para os adolescentes, para os nossos funcionários mais novos, estudar com o celular é muito tranquilo. Ficar ouvindo um podcast e fazendo uma outra atividade e assimilando a informação também é muito mais fácil. Agora eu não posso pegar esse profissional, a gente está trabalhando de foco em eras diferentes, forçar com que ele faça o mesmo nível de aprendizado pela mesma via de acesso que eu tinha. Isso é um problema, que daí é onde pode ocorrer de líderes ter problema com a equipe, quando a equipe é nova, quando tu tem uma diferença aí de geração. Que é exatamente o que a gente está trabalhando na escola de líderes. Exatamente. Porque a gente tem líderes diferentes. Com gerações diferentes. Gerações diferentes querendo cobrar daquela via de acesso. Exatamente. Aquela coisa que daí a pessoa... Como é que é o termo? É Grinch? Né? Que ontem a gente estava conversando isso lá em casa no almoço, né? Das meninas explicando, tá muito né? Grinch. E é isso mesmo, né? De entender, eu preciso me colocar no mundo do outro, eu entender o mundo do outro para que eu possa trazê-lo para a realidade. Para minha realidade, para o meu objetivo, para o meu foco, eu tenho né? Os millennials lá, que nasceu 80, 90, aí tem a geração Z, né? Que nasceu pós-90, e agora é o Alpha, né? Que nasceu pós-2000, que vai aumentando isso. A pessoa que nasceu no pós-2000, que está entrando no mercado agora, ela é totalmente tech, ela é totalmente digital, ela domina tudo isso muito fácil. Pega uma Cecília de 4 anos, qual é a senha, que ontem eu fiquei... Me perguntando qual era a senha. Qual é a senha? Você vai querer saber qual é a senha. Porra, qual é a senha do celular? Então, assim, elas têm facilidade nisso. E aí eu fico imaginando o seguinte... Cecília com 4 anos hoje, ou as meninas com 11, daqui a 10 anos vão estar aí esperando entrar no... A Cecília não, mas as meninas aí daqui a 10, 15 anos estão entrando no mercado de trabalho. Qual a cabeça que elas vão estar para entrar no mercado de trabalho? Será que a minha empresa vai estar pronta para receber esses entrantes?
Isso é o foco de hoje. Como é que eu preparo a minha empresa para que ela não venda hoje, mas é que ela venda e atenda esse cliente, porque eles vão se tornar consumidores. Sim. Então, se eu não tiver um foco na evolução constante, abrindo, sem perder o foco do assunto, mas abrindo bem o leque, a gente está falando com empresários, o seu foco, né, como um gestor, como um empresário, como um empreendedor, como um visionário que você precisa ser, não é atender as necessidades do teu cliente atual hoje, mas é atender a de hoje, só que eu pensar no meu cliente daqui a 10 anos, porque esse cliente vai mudar completamente. E se a minha empresa não estiver preparada para isso, a minha empresa vai morrer. É isso que vai acontecer. E o quanto as próprias escolas já estão lidando com isso, aprendendo com isso, né? E, por exemplo, a escola onde as meninas estudam, a questão de prova, a prova ela é feita pelo celular. Isso no início do ano me deu até mas será que isso é certo? Me achei a velha, né? Meu Deus, pra mim a prova tem que ser no papel, tu tem que, Como pode? Vou fazer no celular. Pô, eu já não queria deixar levar o celular pra aula. E aí tiveram, inclusive, que ter que levar o celular, elas são obrigadas a levar, porque elas têm os exercícios, as provas que são feitas pelo celular. Mas é porque online? Não, é dentro da sala de aula. Os alunos de casa, que estão online, e os da sala são feitos. Isso quebrou um paradigma muito importante pra mim, porque eu achava que isso não vai incentivá-las a ficar usando o celular. Mas é porque é assim agora, né? Exatamente. Essa digitalização, ela é mais fácil assim. O celular faz parte. Como se tivesse acoplado, né? O celular faz parte delas, não é elas e o celular, não. Como assim não vou andar com o celular? O celular faz parte. Então, assim, isso é muito legal, porque ele não tem que ser um artefato de distração. Ele tá aqui, ele tá sempre disponível. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu tenho que ter o meu foco, evitar que isso me distraia. Eu tenho que aprender a usar essa ferramenta. Então, no processo de educação, tá ali. Porque quando eu não tenho, quando eu tiver, eu quero aproveitar. Exatamente. Então, quando eu tenho sempre, eu vou criar as minhas regras. Que é a questão... Volta pro refrigerante. E aí... Volta pro refrigerante. Quando eu não tenho, então eu quero aproveitar. Sim. Quando tenho a qualquer momento, a gente não bebe refrigerante. Não, assim, graças a Deus. Mas quem tem isso, quem toma refrigerante, ele tem que tomar uma decisão de que eu não vou tomar. Porque o mais fácil é tomar. Exatamente. Então ele vai decidir, não vai decidir quando tomar, vai decidir quando não tomar. Tipo, a distração dele, né? Sim. E eu cheguei a questionar a diretora sobre isso, né? A coordenadora, sei lá. Ela falou que tá muito cringe. Não, ela não falou que eu tava cringe, mas ela me fez, eu acho que eu imaginar que eu tava. No seguinte, daí eu falei, olha, mas eu achei estranho, né? Esse negócio do celular, achar, inclusive, liberar para que eles tragam o celular pro colégio. Ela falou, Daiane, essas crianças, elas já nasceram realmente, né? Nessa tecnologia do celular, enfim. O celular para elas é como a televisão era pra gente em casa, né? Então, a gente não... Eu lembro que às tardes eu tinha que estudar e às vezes eu ficava lá vendo Vale a Pena Ver de Novo, vídeo show, enfim, né? E aquilo me distraía, aquilo me tirava realmente do foco. Só que para essas crianças, aquilo era... E é como se naquela época os pais tirassem a televisão, então. Não, eu tinha que aprender a lidar, desligar a TV e estudar. E da mesma forma o celular, eles têm que aprender. Então, o melhor é que eles aprendam do que diga não use. Né? Então, eles têm que aprender a usar como tu está colocando, né? Para quê? Para que aumente o foco. Né? Para que eles... Minha capacidade... Porque se eles nunca podem usar quando pegam, querem usar muito, né? Sim, porque assim... Então, eles estão aprendendo e nós não aprendemos. Se eu pegar essa... Tô falando de uma troca de geração. Então, nós não aprendemos, nós somos expostos ao celular. Se eu pegar essa troca de geração, olhar para o meu negócio e querer que essa nova geração que está entrando na minha empresa tenha a mesma quantidade ou o mesmo nível de foco fazendo as atividades da mesma forma que eu fazia antigamente, ou como eu aprendi a fazer, vai ser muito difícil, porque eles fazem diferente. Então eu preciso promover a liberdade de atuação com o meu foco, o foco do meu negócio, em um resultado mensurável, dando liberdade para execução. Veja bem, você não vai cobrar a execução da tarefa, você vai cobrar o resultado.
Exatamente. Eu vou cobrar resultado. E eu vou dar liberdade para execução. Porque a forma dele pensar é diferente da minha. E talvez, e em muitos casos acontece, ele consegue uma solução muito mais rápido. Melhor. E mais rápido. Porque ele pensa fora da caixa e às vezes você não conseguiu pensar daquela forma, você não teve acesso. Então, assim, entender isso. O que eu vou promover, ou o que a gente vai cobrar, o que eu vou entender como resultado. Ter esses critérios de avaliação. Por isso que é importante. A questão... Volta, né, sem perder foco do assunto, mas em termos de planejamento, em termos de organização, eu inovar sempre a minha empresa. Trazer novas gerações para trazer E aí eu posso não necessariamente inovar o que a minha empresa faz, porque pode não ter grandes mudanças de inovação, mas inovar o modelo de gestão. Então, meu foco em inovação, modelo de gestão, para que eu entenda os novos entrantes. Quando eu falo aqui em colaboradores, eu estou falando em colaboradores mais novos, eu estou falando em clientes mais novos. Sim. Então, eu preciso evoluir o meu processo de gestão para que minha empresa inove. Esse tema é incrível. Muito bom, muito bom. E deixa eu te falar, o livro Foco, escrito por Daniel Goleman, né? Ele é um guia que nos ajuda a dominar o recurso mais escasso do nosso tempo, né? O tal do foco. Com base em pesquisas científicas, o autor ele revela que dominar nosso foco em um mundo no qual estamos cercados por distrações é a chave para o sucesso profissional e a realização pessoal. Mais ou menos o que a gente já estava falando, né? E como nos dias de hoje que temos uma grande distração na palma das mãos, manter o foco e ser produtivo. Então, assim, na prática, né, no dia a dia, lá no escritório, lá na fábrica, lá no, né, em onde cada empresário aí tiver no seu. Como fazer isso? Ele desabilita alguns avisos do celular, isso ajuda. Ele deixa o celular na bolsa, ele não leva, enfim, da forma prática. Como que tu acha que essas pessoas da nossa geração que não estão aprendendo a lidar, que fomos expostas ao celular, né? Porque foi assim que foi, o celular veio, tá aqui, agora a gente tem que trabalhar com isso, né? Como fazer? Porque existem algumas pessoas que realmente são mais organizadas, são mais focadas e conseguem com facilidade, outras não. Né, que eles, inclusive, alguns clientes nos relatam, né? Então, inclusive, que tem uma grande dificuldade, que o tempo todo eu quero e fico olhando o concorrente, ficam olhando o outro crescer e aí não olha para o meu negócio. Né? Então, de forma prática, como que tu acha que essas pessoas poderiam fazer? Eu estava falando sobre isso, assim, ó, questão de desativar lembretes e informações, isso é extremamente básico, né? Isso precisa ser feito. Acho que é até ridículo, né? O celular toda hora apitando um negócio de uma curtida e tal, não sei o que. Imagina, você tem 1000 curtidas no dia, aparecendo toda hora aqui, ou WhatsApp, chamar. Tipo, o WhatsApp tem que estar silenciado. Porque, assim, um dos grandes ladrões de foco, né? Ladrões da produtividade, tira o foco, é o WhatsApp. Porque o WhatsApp, você trabalha no tempo do outro e você precisa trabalhar no teu tempo. Então, primeira coisa, desativa isso e tenha organização para entrar em momentos de solução. Ou seja, eu vou responder WhatsApp. Então, eu vou responder WhatsApp, entro lá e respondo tudo que tem que fazer no meu tempo. Quando que a pessoa enviou, não importa. No tempo dela. Ela enviou no tempo dela e a resposta vai ser no seu tempo. Então, todas as pessoas que enviam um WhatsApp para mim, elas já sabem. Todas as pessoas que já têm contato comigo, eu te respondo sempre em até 24 horas. Às vezes eu estou usando e respondo, às vezes não é porque eu vi que eu vou responder. Que fica isso, né? A pessoa, nossa, tá online e não me responde, ouviu e não responde. Não é, né? Então, assim, eu acho que trabalhar no teu tempo é importante. Não ser refém da agenda do outro. Exatamente, né? Porque se eu não trabalho no meu tempo, eu tô sempre alguém me pedindo alguma coisa. E aí eu não consigo fazer nada. Então, assim, entender isso. Mas quando eu falo assim, Márcia, mas eu tenho dificuldade de manter o foco, tenho dificuldade de me concentrar nas coisas e, de fato, fazer alguma coisa. Eu falo, cara, a primeira coisa que você precisa ter é ter um objetivo claro. Clareza. Precisa ter clareza de onde você está indo. Se você tem clareza de onde você está indo, fica muito mais fácil o caminho que você vai pegar. Mas nem isso eu estou conseguindo fazer. Legal, mas para quem tem clareza é legal, mas para quem não tem clareza, o que eu faço? Tenha micrometas. Micrometas. Estou falando com empresário, estou falando com empreendedor, mesmo que eu estivesse falando com qualquer tipo de pessoa, tudo bem. Não está tudo bem. Você não ter clareza onde você quer, você não ter clareza do que você está indo. Não está tudo bem, mas vamos lá. Não está tudo bem, mas não é esse o foco de hoje. O foco na execução. Então, você pode não ter clareza do que você quer daqui a um ano, mas o que tu precisa resolver? Tira o que tu queres, o que tu precisa resolver esse mês? O que tu precisa resolver essa semana? Onde está doendo? Vai por 2 linhas de acesso, dor e prazer. Alguma coisa está doendo que eu preciso resolver e eu preciso resolver essa semana. Então eu tenho 5 movimentos para fazer.
Movimento de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Até sexta-feira eu preciso resolver. Eu tenho um problema que eu preciso resolver ao longo dessa semana. Me lembrou o filme que a gente viu sábado. Mas eu sim. Segunda, terça, quarta. Eu tenho um problema que eu preciso resolver. Então eu tenho que fazer 5 movimentos. Se eu não fizer esses 5 movimentos, e então, o que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer amanhã? O que eu preciso fazer amanhã? E eu só vou fazer isso. Uma linha de dor, se eu tomar uma linha de prazer, algo que eu quero conquistar essa semana. 5 movimentos que vão te deixar mais perto. Então, assim, eu posso não ter um grande objetivo, um grande propósito, um grande porquê, mas eu tenho alguma coisa para resolver. Todo mundo tem. Todo mundo que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, você está correndo aí, você está correndo por quê? Você quer atingir uma marca. Eu sou agora toda essa pegada, eu quero fazer em menos tempo ou fazer uma maior distância. Tu quer dar uma acelerada. Por quê? Aumentar a performance, é isso que tu quer fazer. Se eu tô com uma dor, tem um problema. Esse problema eu quero solucionar. E aí eu vou pegar as vias de acesso que eu preciso solucionar. Então, eu transformo isso em 5 momentos, que são 5 momentos complementares. Tem que me deixar mais perto, tem que me deixar mais perto, deixar mais perto. Chegou sexta-feira, não consegui resolver. Legal, pode não ter conseguido resolver ainda. Mas se você olhar para segunda-feira, você está mais perto ou não? Estou bem mais perto. Então, seguiu no caminho correto. Faz uma avaliação. Isso faz você ter mais foco. E aí vem uma pegadinha. Uma pegadinha não, né? Um potencializador. Porque quando eu quebro isso, né? Um grande objetivo ou um objetivo imensurável, alguma coisa que a pessoa não consegue, em micrometas, em micro desafios semanais, eu crio vitórias semanais. E as vitórias geram dopamina. A pessoa fica mais confiante. Ela conquistou alguma coisa que ela planejou, ou seja, ela é suficiente. Sabe? Ela consegue realizar, ela se sente melhor e aí na semana que vem vai ser mais fácil de ela fazer. Então faz um teste. Você que não consegue manter o foco, tá ouvindo a gente aí, é segunda-feira da manhã, se você está começando a ouvir ele no primeiro dia da semana, define um objetivo. Eu adoro o livro da única coisa. A gente citou o foco aqui do Daniel Goleman, é um livro mais científico, mas o livro da única coisa é um livro prático. Então eu gosto muito. Define uma única coisa da semana. Sabe, se a tua semana, se você pudesse fazer somente uma coisa, mais nenhuma, para que você tivesse uma semana boa, qual seria essa coisa? Só faz essa. O resto, foca nisso, em terminar isso, resolve. Completude. Brian Tracy fala que um dos pilares para que você consiga ter foco é completude. O que é completude? É terminar aquilo que você começa. E as coisas simples também, né? Não imagina... Simples, não precisa ser uma coisa... Pode ser arrumar a cama, pode ser... Exatamente. Né? Pô, eu quero... É alguma coisa simples. O meu foco é chegar em casa todo dia no horário. O meu foco é não me atrasar mais. O meu foco é dormir às 10 da noite, como tu gosta de fazer. Então, assim, enfim... Mas tu define o foco e cumpre aquilo ali. E aí tu chega no final da semana... Uau! Consegui, bati a minha meta. Sou focado, consegui. Eu sou capaz. A partir do momento que você é capaz de coisas maiores. E aí você some um pouquinho, um outro degrau, e aí você vai criando coisas menores. Pequenas vitórias geram grandes vitórias. Perfeito. O exercício do foco, ele funciona de uma forma parecida a um músculo, né? Se a gente não utilizar, ele fica atrofiado. Então, a questão do foco é um exercício, né? Eu vou começando, como tu falou, que é um grande exemplo, pequenas né? Vitórias. São pequenas vitórias e eu vou exercitando. Não precisa, eu tenho que ter uma grande coisa para botar o foco. Não, é arrumar uma gaveta, é arrumar uma cama, é levar o filho para a escola, é fazer uma compra, é fazer uma entrega, é cumprir os combinados, né? Então, cumprir o combinado com a equipe. Então, é determinar uma meta, fazer uma contratação, fazer uma demissão, né? Então, ter a clareza disso e eu exercitar. Não, o meu foco dessa semana, como tu falou, é fazer a demissão dessa pessoa. Então, o meu foco é fazer a contratação. Tu falou uma coisa interessante, porque às vezes o que acontece? O empresário vem falar, vem reclamar, vem abordar alguma coisa relacionada a que a empresa está toda desorganizada, está uma zona, ninguém faz nada. Daí entra na mesa do dito cujo, na sala dele. Tá igual. E a sala dele, a mesa dele é aquela bagunça. Ou seja, reflexo. Começa a arrumar a tua mesa. Então, coloca como foco não cobrar a equipe para fazer nada. Meu foco é
deixar não sair da empresa com a mesa desorganizada. Não sair da empresa. Porque a hora que o colaborador entra, ele vai ver a sua mesa organizada. Opa, tem alguma coisa diferente aqui. Fica modelo, né? Tem uma coisa diferente. E aí começa a fazer as pequenas coisas. O livro do Arrume a Sua Cama é bem legal. Bem legal. Porque, são as pequenas coisas. Se eu quero mudar o mundo, né, eu preciso começar a mudar, arrumar minha cama primeiro. Se eu quero arrumar minha empresa, eu preciso começar primeiro arrumando a minha mesa. Aí depois eu vou começar a arrumar. Se eu não tenho capacidade de arrumar minha mesa, como é que eu vou começar a cobrar uma bagunça? E trazer para esse exemplo de que é um músculo que eu preciso exercitar, ele é muito importante, né? Então, todo dia, como é que eu posso exercitar o meu foco? Né? Mesmo quando eu estou em casa, mesmo no final de semana, o foco é descansar. Ótimo, meu foco é descansar. Como que eu faço para descansar? Daí eu sou bom nisso. Né? O meu foco é ficar com a família, meu foco é assistir um filme, enfim. Né? Então, colocar um foco nisso para que eu consiga ter esse resultado. Pequenas vitórias geram dopamina, gera vontade de fazer mais. É o exercício. Gera vontade de fazer mais. Que é as premiações. Isso aí. Vamos pro Papo de Dono? Papo de Dono. Aquele momento. Como diz a Cecília, nosso momentinho. Nosso momentinho, Papo de Dono. Papo de Dono é aquele momento especial onde você que nos acompanha envia sua pergunta. Coloca sua pergunta nos comentários, envia sua pergunta pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, Marcelo com 2 L's, _Henrique. Toda semana tem caixinha de perguntas lá, Papo de Dono, para você mandar a sua pergunta. Aquela pergunta que você não tinha tanta confiança para perguntar, não sabia para quem perguntava para mãe, pai, parente, que não entendia de negócio. Então aqui você pode perguntar e você vai ter a resposta sem julgamentos, porque às vezes você pergunta para uma pessoa que tem uma interferência e aí ela já te dá uma resposta que não é aquela resposta, sabe, aquela resposta assim, fria ou não fria, mas uma resposta mais analítica. Porque a pessoa tem um lado emocional que está influenciada nisso. Então aqui você pode mandar, a gente vai discutir sobre esse caso, vai te provocar, vai te dar uma provocaçãozinha e aí você vai, em cima disso, tomar suas decisões. O que nós temos hoje no Papo de Dono? Então, vamos lá. Das perguntas que vieram, eu selecionei essa que eu achei bem importante. Temos uma empresa familiar há 30 anos, onde meus pais, que são os donos, e eu e meus 2 irmãos seremos os sucessores. Estamos com grande dificuldade de meus pais, de fato, entenderem que podemos dar sequência no negócio sem a vigilância deles. De que forma você acha que podemos fazer nesse caso? Tem nome? Não? Não. A pergunta que eu faço é o seguinte, para os 2 sucessores. Ou eu faço para os pais também. Não tem muito o que rodar aqui não, tá? E a gente já falou isso sobre sócios. A gente já falou sobre sócios. A pergunta é, se vocês não fossem filhos, seus pais te contratariam para fazer essa função? Pais que estão preparando os filhos para isso. Se eles não fossem os filhos, vocês contratariam eles para fazer essa função? Para assumir essa responsabilidade? Quais as habilidades e competências que eles têm e que eles demonstram saber implementar que fazem com que eles possam assumir esse cargo? Porque é um cargo. É um cargo. Então, assim, empresas familiares quebram justamente por causa disso, por falta de critérios. Eu sou o filho, eu vou assumir. Quem disse que vai assumir? Tem competência para isso? Se preparou para isso? É filho, mas não necessariamente vai ser o sucessor. E como que os pais largam o osso sabendo que os filhos têm capacidade, mas o pai não larga? O pai quer continuar dando, né, interferindo, ou a empresa é minha e eu não... Porque daí vem esse choque de gerações algumas vezes, né? Sim, mas assim, né? A empresa... É que assim, quando a gente entra no processo familiar, tem que estar muito mais... Tem que estar muito claro. Porque assim, a gente vai criar um conselho, a gente vai criar uma... Ajuda de um processo de consultoria ajuda muito nisso, porque né? assim... Justamente por isso, porque quando eu tenho... Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa com 2 sócios, 50-50. Eu acho que é o casal, né? Os pais são sócios. Não, tô com outros sócios. Com 2 sócios. 2 sócios na empresa e aí cada sócio tem 3 filhos. Quantos sucessores tem? São 6 sucessores. A gente tem uma empresa assim lá em Minas Gerais, né? Pois é, então, quais sucessores? Estou te dando exemplo porque a gente está trabalhando isso. Quais sucessores tem? Por que o teu filho vai ser o gerente, o gestor da empresa e o meu filho vai ser o administrador? Quanto você vai pagar?
Então, eu tenho que entender que uma empresa é uma operação que precisa de pessoas competentes fazendo a função certa. Então, por eu ser filho do dono, não me habilita a isso. Eu preciso, aí sim, ter uma descrição de cargo muito bem alinhada, um plano de cultura muito bem alinhado, e essa pessoa, filho ou não, precisa entrar pelas mesmas vias de acesso, sem benefícios. Por isso que eu falei, se ele não fosse filho, ele seria contratado? Então não pode, as vias de acesso é a mesma. Como é que entra um processo? Na minha empresa, eu contrato um gerente externo ou eu promovo alguém interno? A gente sempre contrata externo. Ok, legal. Então eu posso contratar alguém que nunca trabalhou na empresa para ser um gestor. Sim, isso é uma coisa que acontece. Então tem o descritivo, tem as habilidades, tem as competências, tudo que eu quero dessa pessoa. Se esse filho atende isso, ele pode se candidatar, passar pelo processo seletivo e fazer. Marcelo, mas isso é complicado demais. Não, isso é gestão. Por isso que uma ajuda externa vai fazer isso de forma totalmente imparcial. Totalmente imparcial. É uma das coisas que a gente faz. Agora, não. Para ser gestor, ele precisa estar no mínimo há 2 anos na operação. Então, ele vai ter que se candidatar a uma vaga da operação, passar pelos 2 anos para se habilitar a ser um gestor. Acho que é muito claro essa questão de deixar tudo muito bem definido. E aí eu entender que não é porque eu sou filho, porque aqui tem muita linha. Eu não sei de quem veio, né? Sim. Provavelmente isso veio dos filhos. Okay. Porque o meu pai não quer me largar, não sei o quê. Às vezes o pai não quer mesmo, o pai quer continuar na gestão. Sim. Não é porque eu sou filho que eu vou obrigar o pai. Não, porque eu sou filho, agora eu tenho que ser o gerente. Não, por quê? E não é porque o pai está com 60, 70, 80 ou 90 anos que ele tem que sair. Ele pode estar lúcido e fazendo tudo certo. Alguns meses atrás eu fiz uma consultoria com um senhor que tem 74 anos e está voando na operação. Ele não quer largar o osso. Sim. Ele está ali trabalhando, está na ativa, está rodando. Só que na visão do filho, né? Eu faria tudo diferente. O pai que levou a empresa até ali, né? Exatamente. Então assim, aqui não tem um certo e um errado. Por isso que eu acho que uma consultoria, uma avaliação então, externa, aqui não tem o pai que está certo ou errado e não tem uma fórmula que tem que ser sempre dessa forma. Tem que avaliar os objetivos de ambas as partes. Primeira coisa, eu preciso entender qual a cultura da empresa, qual a lógica do processo, o que se busca para isso e quais os planos futuros. E aí eu vou entender dos proprietários, né, os sócios da empresa, no caso aqui dessas empresas, os pais, qual o objetivo deles para a empresa? Daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quanto tempo vai ser? Como é que vai ser? Então, o que eles pensam sobre sucessores? Eu preciso trabalhar a governança e tudo mais. Preciso entender o que eles pensam com relação a isso. A gente pensa dessa forma. Então tá. E de que forma os sucessores estão sendo preparados? Quando que eles vão saber e como que eles vão saber que estão prontos? Clareza. Vou saber que está pronto, tem que atingir isso. Legal. Aí beleza. Aí ele está pronto. Só que isso já está pré-definido. Não é, o pai aqui eu trabalho há 2 anos com meu pai, não sei o quê. Senão fica aquela questão que a gente já pegou algumas vezes. Que o filho se sente com um peso nas costas, porque o pai tem uma empresa de sucesso e o pai está largando para ele, só que ele não se sente pronto, porque o pai não disse se ele está pronto ou não, mas e aí ele se sente inseguro de pegar o negócio e o negócio não dá certo. Sim. E aí ele se sente com essa culpa. Então eu preciso entender quais as competências que a pessoa tem, como é que ele vai se tornar o gestor. Tem que fazer uma análise, né? Tem que conversar, tem que ter uma anamnese. Na verdade, ele tem que ser contratado. Ele tem que ser contratado para isso. A partir do momento que ele é contratado, ele resolve. Ele resolve. Tem vários exemplos de empresas que a gente já trabalhou, já assessorou nesse caso, e o plano de sucessão vem andando muito bem. Como tem alguns casos que o plano de sucessão não estava muito bem alinhado, e acabou não acontecendo. E o que aconteceu também às vezes os pais estão tão desmotivados de querer largar a empresa, a hora que começa um processo de consultoria, eles se animam de tal forma que eles voltam com tudo e eles não querem mais largar, né? A gente tem várias empresas assim, né? Tem tá um processo há 1 ano e meio e era isso aí. A proposta inicial da contratação era fazer a sucessão, e aí a gente foi, como não tinha processo, quando não tinha critérios, a gente foi desenvolver os processos, desenvolver os critérios, e aí no desenvolvimento do processo a gente foi fazer as correções das falhas,
e corrigindo as falhas, o faturamento da empresa explodiu. E aí a proprietária falou, não, acho que eu não quero. Ainda não é o momento. Acho que não está na hora da sucessão. E o outro exemplo, mas está sendo feita, né? Então, só que vai estar... Mas ainda a pessoa ela... E um dos depoimentos, inclusive, que a gente teve de uma cliente foi que você trouxe de volta o amor que eu achei que eu tinha perdido pela minha profissão. Né? Então era uma farmacêutica que queria já tá isso não tem preço. Com farmácia de 30 anos e ela já queria deixar para a filha. Ela disse, já estou me formando, a minha filha se formou, já começou a trabalhar, eu não acho que eu não quero mais. E a gente começou com a consultoria e ela me mandou um áudio quase chorando, dizendo, isso para mim não tem preço. Resgatou isso que é legal. O amor pela profissão e eu não quero mais largar. Eu quero continuar, né? Por quê? Porque o que acontece? Esse tipo de pessoa, ela tá tão no piloto automático, de todo dia tá fazendo a mesma coisa, e ela perdeu realmente, né, o tesão por aquilo. E a partir do momento que ela enxerga que ela tem muito ainda a proporcionar, ela tá até mais jovem. Sabe o que é isso? Isso é provocar uma mudança positiva. Porque quando eu falo que quando entra no processo de consultoria, a gente vai trabalhar num ritmo diferente. As pessoas acham que contratar consultoria é chato, né? A nossa consultoria é muito gostosa, né? É muito boa. Porque assim, não é chato. Ela é uma consultoria que envolve fatores técnicos, mas envolve muitos fatores comportamentais. Sim. Porque hoje eu não posso ser um gestor se eu não dominar a gestão emocional. Um dos pilares do método Pegar uma Empresa Mais Lucrativa é a questão da gestão emocional. E aí eu não estou falando de inteligência emocional, estou falando de gestão das emoções. É como que eu vou conduzir as minhas emoções. E aí, meu nível de energia. Tem muito empresário que falta energia. E aí, esse ajuste de trazendo uma emoção positiva, uma energia positiva, uma vontade, um desejo de querer, tu muda o clima da empresa. Por quê? Porque mudou um processo? Ou porque começou a mudar a mentalidade do empresário? E isso reflete nos resultados financeiros da empresa, Exatamente. Inclusive, né? Perfeito, muito bom. Um estudo realizado pela Microsoft no Canadá revelou que, em média, o intervalo médio de atenção dos humanos caiu de 12 segundos no final do século passado para 8 segundos agora no novo milênio. Então, as pessoas estão com um tempo de atenção menor, né? Para diversas ações, para diversas atividades. Não consigo focar mais tempo, né? Antes tu conseguia ficar 12 segundos, agora já está em 8. Só que, segundo os especialistas, isso não significa que agora estamos ficando menos inteligentes, mas que agora desempenhamos várias tarefas ao mesmo tempo, que vem o que eu comentei. Às vezes até profissionais da saúde, médicos ou alguns estudiosos vão relatar isso até de dois lados, como tudo tem, né? De uma forma negativa. Mas também tem um lado positivo disso, né? Eu estou conseguindo... eu consigo fazer mais tarefas ao mesmo tempo. Então, eu fiquei melhor naquilo. Eu fiquei melhor naquilo. mais rápido, né? Então, vem a questão de que eu não estou conseguindo focar. E essa falta de foco, ela também... ao final do dia, quando tu percebe que tu não teve foco, quando tu não conseguiu fazer, vem aquela insatisfação. Ao contrário, quando chega ao final do dia, que tu percebe que tua agenda tá tudo ok, que tu conseguiu fazer tudo onde tu teve foco, vem aquela satisfação, né? Então, isso anda muito junto, né? Acho que eu gosto, por isso que eu gosto do conceito da completude, de fechar algo, de finalizar. Então, se eu não posso ficar abrindo uma porta se eu não fechei nem a porta anterior, então eu preciso ter completude. No livro da Única Coisa, diz que quando a gente fala em multifoco, né, fazer duas coisas ao mesmo tempo é uma das melhores oportunidades que eu tenho de não fazer nenhuma das duas coisas certas. Vem de lá. Então, assim, de estragar duas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto desse conceito. Tem pessoas, e aí tem muito a ver com até perfil, né? Questão o feminino e o masculino. A mulher, ela tem essa capacidade de ser multifoco. E de fazer, tô fazendo mais coisas ao mesmo tempo. Ela tem isso. É da própria mulher. O homem não. O homem já tem que fazer uma coisa por vez. Então, você acaba vendo isso. Só que nessa mudança que a gente está tendo de geração, a gente está tendo a oportunidade de ver pessoas num processo de assimilação diferente, num processo de resolução diferente e em formas de estudos e foco diferente. Por exemplo, é muito comum eu chegar em agências, né, onde o pessoal da criação está lá desenvolvendo algo com um fone de ouvido, ouvindo música, ou ouvindo um podcast, ou ouvindo um treinamento e fazendo uma coisa completamente diferente do que ele está ouvindo. Então ele está prestando atenção em algo no ouvido e está fazendo outra coisa e ele produz super bem assim. Quando ele esquece o fone de ouvido dele,
Fica louco. Isso é o caso real. Quando ele não produz quase nada, ele fica louco, porque ele tem que ficar ouvindo. É isso. E ele está estudando e está trabalhando ao mesmo tempo. Ele consegue fazer isso. Então, assim, é uma geração diferente. Assim, uma habilidade eu tenho diferente. que entender de que forma que eu me torno mais produtivo. Como é que eu consigo focar duas coisas e eu atinjo o meu pilar da completude? Eu termino aquilo que eu faço? Não, eu começo um monte de coisa e nunca termino nada. Então, quer dizer que eu estou fazendo errado. Não, eu tô terminando e entrego dentro do prazo. Então tá tudo bem. É que na verdade não existe uma regra, né? Ah, não, para ter foco Não. você tem que fazer assim. Tem então, pessoas sim, que para ter foco precisam de mais É coisa. isso que eu ia falar aqui, porque né? assim, se eu for buscar literatura, se eu for para uma biblioteca, se eu for para uma livraria, eu vou encontrar lá 10, 15, 20, 100 livros de foco que vão falar 5 termos parecidos e 5 termos diferentes. Cada um deles. E aí eu tenho 20, 30, 50, 100 possibilidades diferentes de manter. Pomodoro, papapá. Tem várias técnicas de hiperfoco. De quê? De manter o foco. Qual delas funciona? Todas elas. E nenhuma. Todas elas para algumas pessoas e nenhuma para outras pessoas. Vai muito de acordo com aquilo que eu quero e Se adequa na minha necessidade. Né? Exatamente. Então não é fórmula mágica. Eu acho que por isso que volta, onde eu quero chegar e qual o objetivo que eu quero ter. Aí eu vou trabalhar no meu foco. Trabalhando aqui a questão da multifuncionalidade, né? Quando mudamos de uma atividade para outra, o nosso cérebro ele acaba usando glicose, usando oxigênio, e à medida que essas substâncias elas se esgotam, a pessoa fica com uma sensação de sonolência e desorientação. Então isso é muito prático a gente observar, né? A gente está fazendo uma coisa, para e faz outra, para e faz outra, para e faz... Chega um momento que parece que dá até uma tontura, a pessoa deu até um... Isso é o quê? O teu cérebro está utilizando a questão de mais glicose, mais oxigênio, e o resultado disso é a liberação do cortisol, que é um hormônio do estresse. Então por isso que se percebe cada vez mais as pessoas também estressadas. É uma geração de estresse, né? Muitas vezes relacionada com isso, com essa questão de a pessoa tá fazendo uma coisa e para, faz outra. O teu cérebro, ele fica... Eu acho que ele tá aprendendo, né? Essa questão que a gente colocou, que já diminuiu de 12 para 8 segundos, o cérebro tá aprendendo a lidar com isso. Só que isso traz essa questão de estresse. Nunca se falou tanto em jovens, né? Procurando psicólogo, terapia, enfim, pela questão de estresse. Uma alimentação equilibrada, bons hábitos de saúde, caminhada, suplementação, ajuda na questão do foco, né? Então a gente já sabe, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação, né? Essa pergunta é para mim, eu vou perguntar para alguém que entende mais nisso. Isso é uma afirmação, e a gente sabe disso, né? A questão aqui, a alimentação equilibrada, óbvio que daí o teu sangue do teu corpo tá trabalhando para menos coisas, né? Então assim, tem mais energia para o cérebro, mas a questão dos bons hábitos está muito relacionada ao flow. Sim. Porque, a hora que eu tô tomando banho, a água tá caindo no chuveiro, eu entro em flow. Então eu consigo focar em muitas coisas que eu preciso fazer, eu consigo solucionar muitos problemas, eu consigo criar treinamento, produto. É um perigo quando sai do banho. Quando eu tô tomando banho, eu entro em flow, aquela água caindo, eu penso e, as coisas vão se resolvendo. Tem pessoas que fazendo atividade física, correndo. Daí tu começa a raciocinar, oxigena. Tu vai ver que é questão de oxigenação. Tem pessoas que precisam dormir, deitar, ficar sozinha, ler alguma coisa. Várias coisas. Eu acho que... É interessante que tu entenda o que tu precisa para fazer isso. E quando eu falo ali dessa questão de alimentação, e aí vem até com o que tu falou lá no começo, né? Essa má alimentação, essa alimentação rápida, ela tira energia, né? Então, quando tu faz um consumo de alimentações pobres, com um alto índice de carboidrato, com produtos que não são benéficos para a saúde, o teu corpo tem que usar muito mais energia para aquilo, para fazer aquela digestão, e falta energia para o cérebro, energia para o que realmente precisa. Está se trabalhando cada vez uma dieta pobre em gordura. O cérebro ele precisa de gordura para funcionar. Gordura boa, é claro, né? Então, cada vez mais, o índice de gordura está lá embaixo. Poxa, mas eu tenho que verificar, né, que eu preciso de uma gordura boa, né? Lembrando aqui, tipo, o ômega 3 é uma gordura excelente, para que o cérebro funcione melhor. Então, uma suplementação rica em alguns nutrientes, em magnésio, em minerais, em ômega 3, em alguns tipos de vitaminas, são super importantes para aumento, inclusive, de QI, para melhora cerebral. Né? Então é importante, inclusive a gente já fez palestras, né, de como que os empresários podem ter Nós vamos, agora já está falando isso aqui, o meu foco aqui, eu já estou vendo as coisinhas, nós vamos fazer um podcast sobre o super cérebro. Ótimo. Como potencializar a capacidade cognitiva do empresário. Que peguei agora o linha forte. Aí tu vai me fazer as perguntas.
Como potencializar a capacidade cognitiva do empresário? Como, alinhando com o foco, a gente está falando de foco, mas espera aí, como é que eu estou com o meu cérebro cansado, às vezes eu estou esquecido, ia falar uma coisa, não lembrei. Porque é químico, Como o é que a gente cérebro, vai fazer isso? Então, no nosso cérebro está funcionando, está ocorrendo reações químicas o tempo todo. Fala do cérebro, bota a hashtag, fala do cérebro. Fala do cérebro, nós vamos pensar, entrar na linha lá, nós vamos falar, vai entrar no pilar de comportamento do empresário, capacidade cognitiva, vamos falar isso, como potencializar, como explodir o cérebro. E essas reações químicas que estão acontecendo no nosso cérebro, elas precisam de substâncias químicas para que ela aconteça, né? Eu preciso ter algumas enzimas para que ela aconteça de uma forma mais rápida. Parece que é química ficar falando essas coisas. Parece que eu sou química, farmacêutica, etc, né? Mas então, vamos fazer, mas é importante que sim, né? Que o empresário e que as pessoas que estão ouvindo saibam que a alimentação, o estilo de vida, a suplementação, ela é muito importante para a questão do foco. Que não é dom, né? Não é dom. Dá para manipular, dá para potencializar. Dá para potencializar, exatamente. Para resumir, então, quais as melhores ou quais as principais ações que podemos realizar no dia a dia para melhorar a questão do foco e aumentar a produtividade? Boa isso, hein? A gente agora vai fazer um resumão de tudo. Assim, o que tu acha que, para o empresário finalizar? A gente falou de clareza, né? Então, assim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de planejar a semana. Eu acho que ter um planejamento de semana com as prioridades é uma das principais coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, tenho um planejamento da semana. Eu faço ele na sexta-feira, onde estou finalizando a semana, ou faço ele no domingo à noite com a companhia da Cecília. Mas eu preciso entrar na segunda-feira com o meu planejamento da semana pronto. Isso para você que é empreendedor, para você que é empresário, você precisa ter isso muito claro. O que eu preciso fazer ao longo da semana que vai me deixar mais perto dos meus resultados, do meu objetivo. Então eu vou lá ter as minhas ações, minha lista de atividades da segunda, da terça, da quarta, do que eu preciso fazer, sabe? Vou ter que fazer. E aí, como a gente tem negócios, você tem empresário, você é multitarefas, você não vai encher a tua agenda de lista do tipo, de manhã eu fazer isso, da tarde isso. Não, você vai colocar as coisas que são principais, que precisam ser feitas. E você vai deixar folga na sua agenda, que esse é um problema que tira o foco das pessoas. Elas entopem a agenda e aí não dão conta de fazer nada. Então, coloca tópicos importantes, mas deixa espaço na tua agenda para coisas operacionais. Então, assim, fazer essa lista, ter clareza do que vai ser feito, ok, organizado, tá alinhado, planejou a semana e começa com as microatividades. Tem essa lista pronta, tem a agenda. Eu acho que cuidar do ser, né, do eu é importante. Acabou de falar aqui de questão da atividade física e tudo mais. Eu confesso que eu tinha parado feio, né? Parado feio aí por causa da pandemia. E aí eu uso a minha muleta, que é a pandemia, parei com atividade física e tudo mais. E a gente se acostuma a não fazer atividade física. E o teu rendimento cai. Sem perceber, cai. Sem receber, cai. Então, sim, foi janeiro, fevereiro, março desse ano agora, eu voltei para as minhas atividades físicas toda semana. Fevereiro eu voltei. E tu também voltou hoje. Nós voltamos. E aí no começo daquela, né, sai aquela ferrugem, toda coisa. Só que quando a gente se coloca como padrão também, fazer essa atividade física semanal, cuidar melhor do que a gente está comendo, se policiar na hora de dormir, que tu adora, né, colocar para dormir mais cedo. Então, assim, eu começo a melhorar a minha performance pessoal e, consequentemente, eu consigo ter mais foco. Eu consigo solucionar problemas mais rápido. Eu consigo voltar... O cérebro está pronto, a minha performance melhora. A minha performance porque pessoal... Isso é química. Minha performance pessoal melhora. Então, sim, até em termos de rendimento de exercício, tu consegue ter mais velocidade, mais gás. E, consequentemente, o teu pique para o negócio já é outro. Então, eu colocaria nessa lista de atividades do planejamento semanal, não sou educador físico e estou longe de ser isso, mas de 2 a 3 vezes na semana, um espaço aí na tua agenda, o pessoal da academia vai gostar disso agora, né? Um espaço na tua agenda para oxigenar a tua mente com atividade física, fazendo qualquer coisa que goste de fazer, mas que te tire da zona de conforto e principalmente, acho que te faça suar. Porque isso, sabe, ter isso ajuda a ter mais foco. Ótimo.
Eu faria nessa parte aí, porque a gente precisa cuidar da nossa máquina. E a máquina, cada um tem que cuidar da sua, né? Exatamente. Tem coisas que você não pode fazer. A gente precisa cuidar da nossa máquina. Então, se eu quero ter mais foco, se eu quero gerar mais resultados, se eu quero performar melhor, eu preciso trabalhar meu nível de energia. E aí não é só energia mental, é energia corporal. E quando eu mudo a minha postura, mudo o meu nível de energia, consequentemente eu consigo dar um ritmo diferente e consigo mudar os meus resultados. Acho que é isso. Perfeito, acho que é isso. Vencemos mais um. Mais um. Esse mais foi um bom. Conteúdo bom, passou de 1 hora quase aí. Passou de 1 hora, né? Pô, esse conteúdo foi bom pra caramba, passou de 1 hora. Vamos ficando por aqui. Espero que faça sentido esse conteúdo, que te ajude, né, a manter mais foco. Espero que você tenha conseguido ouvir até agora, que você consiga manter o foco no programa inteiro. E semana que vem a gente volta com mais um tema provocativo para te ajudar aqui no nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais. Tchau, tchau.